Então, para fazer o cálculo da complexidade do nosso algoritmo, de novo, a gente sempre pensa lá no pior caso, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que o tempo total, a gente sabe que ele tem a ver com n, né? Que é essa quantidade de discos, entendeu? Então, eu vou dizer que o tempo dele é tn, tá? Então, o tempo do nosso algoritmo ele é tn. Se ele é tn, quando ele chamar aqui recursivamente, lembrando que esse n aqui é porque você tem n discos, tá? Então, aqui nessa linha, quando ele for chamar, ele vai ter o tempo tn-1. Tudo bem? Aqui, você pode pensar que o movimento de um disco, ele equivale a uma unidade de tempo. Então, aqui você vai ter 1, tudo bem? E aqui no Hanoi de n-1 aqui embaixo de novo, você vai ter tn-1, tudo bem? Então, essa aqui é a forma que a gente faz o cálculo de um algoritmo que ele é recursivo, tá? A gente pega essa chamada recursiva e considera esse tempo aí, tudo bem? Aqui no caso, o tamanho ele tem a ver com a quantidade de discos, né? Porque quanto mais discos você tem, mais tempo você vai levar, tá? Então a gente foca nisso, tá? E claro, quando n for igual a 1, a gente tem um único movimento só. Então aqui, ó, o t de n ele é igual a quanto, né? Então, t de n aqui no total, ele é igual a quanto? Se o n for igual a 1, eu tenho que ele é igual a 1. Tudo bem? Então, o t de n é igual a 1 se o n for igual a 1. Ok? Se não for igual a 1, ou seja, se for 2, 3 ou então mais, então a gente vai para o senão aqui, que é o do segundo caso. Tudo bem? A gente vai ter que ele vai ser igual a tn menos 1 mais 1 mais tn menos 1. Então, um monstro mais outro monstro, você vai ter duas vezes o monstro. Desculpa, tn menos 1. Então, você tem 2tn menos 1 mais um 1 aqui. Tudo bem? 1 que está aqui. Então, a gente tem que ele é duas vezes o tn menos 1 mais 1. Tudo bem? Isso aqui caso contrário, tá? CC, caso contrário. Então, o que foi que a gente achou aqui? A gente achou uma recursão matemática. E é em cima dessa recursão matemática que a gente vai encontrar o tempo, tá? Então, vamos lá. Você tem essa recursão matemática aqui, mas o que a gente quer saber o tempo lá em notação assintótica. Isso aqui é O de n ao quadrado, θ de n ao quadrado, ômega, o que é que isso aqui é? Tudo bem? Então, a gente está diante de uma recursão que a gente vai ter que resolver ela para depois a gente chegar no que a gente quer. Tá? Então, a gente pode fazer uma análise aqui. Tá? Então, suponha que você tem o seu caso base, ou seja, o teu t de n quando n é igual a 1. Então, o t de 1 é igual a quanto? É igual a 1, simplesmente isso. Quanto seria o teu t de 2? O teu t de 2, olha, você pega o anterior, o teu t anterior e soma 1, né? Você multiplica por 2, né? E depois soma 1. Então, aqui ficaria duas vezes o t1, que é o anterior, mais 1. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes o meu t de 1, eu sei que é 1, né? Aqui em cima, então, fica 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então, o meu t2 é igual a 3. O meu t3 é igual a quanto? A gente já sabe que é igual a 7, né? Mas vamos usar aqui a nossa recursão aqui. Fica 2 vezes o t2, que é o anterior, mais 1. Então, isso aqui vai dar igual a quanto? 2 vezes 3 dá igual a 6, mais 1, 7. Quanto seria o teu t de 4? O t de 4 é 2 vezes o t3 mais 1. 2 vezes 7 dá igual a 14. Com mais 1 fica 15. Só mais um aqui. O teu t5 dá 2 vezes o t4, né? Mais 1. Isso vai dar igual a quanto? 2 vezes 15 dá 30, mais 1, 31. Então, aqui, ó,
como é que a gente pode resolver aqui? Uma forma de você resolver isso aqui é você pensar lá, professor, eu estou vendo que tem um certo padrão aqui, ó. Isso aqui, ó, é a mesma coisa de que 2 elevado a 1 menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 2 menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 3 menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 4 menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 5 menos 1. Olha que interessante. Você tem que quando aqui é 1, aqui no expoente é 1. Quando aqui é 2, no expoente aqui é 2. Quando aqui é 3, no expoente aqui é 3. Aqui é 4, aqui é 4. E aqui quando é 5, você tem que é 5 lá no expoente. Então, se você tem que o t é de n, né? Você tem que vai dar igual a 2 elevado a n menos 1. Tudo bem? Você vai ter isso daqui. Só que é o seguinte, será que isso aqui vai ser sempre verdadeiro? Será que essa recursão aqui de cima, né, que eu pensei, sempre vai ser certo de que vai dar igual a 2 elevado a n menos 1? Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Né? A gente pegou uma recursão e achou uma fórmula para ela. Né? Como é que a gente prova que isso sempre vai ser igual? Né? Através de indução. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer. Indução. Só que antes de ir lá para a indução, eu quero que você pense, né, como é que você vai mostrar que isso aí é θ de 2 elevado a n. Como é que você faz para mim aí para você obter essa conclusão de que o seu algoritmo lá da torre lá de Hanoi, ele é θ de n de 2 elevado a n. Então, pausa o vídeo aí, pensa aí, tenta resolver, tá? Escreve, que isso é bem interessante. Então, vamos lá. Antes de ir lá para a nossa recursão, tá? Então, para você provar o θ, você tem que provar o quê? O ômega e o O, né? Vamos aqui provar aqui os dois, então, tá? Então, é o seguinte. Primeiro, vamos provar o O, tá? Então, ele tem que ser... Esse cara aqui tem que ser menor ou igual do que uma constante vezes 2 elevado a n. Tá? Ora, professor, se você quer um cara maior, aqui no caso, basta você tirar o n-1. Quando você tira o n-1, claramente você vai obter um cara que é maior. Ou seja, 2 elevado a n menos 1 é menor ou igual do que 2 elevado a n. Tudo bem? Aí quem é a tua constante? É 1. Porque você pode multiplicar 1 vezes esse cara aqui. Então, 1 é uma constante positiva e tá multiplicando o 2 elevado a n. Então, aqui a gente provou o O de 2 elevado a n. Tá? Então, aqui, claro, qualquer n0 funciona. Tá? Claro, a gente está pegando n aqui, no caso... sendo a quantidade de discos, né, que você tem lá no seu problema, que a gente sabe que é a partir de 1 que ele tem, tudo bem? Então, aqui a gente já sabe que o n ele é maior ou igual a 1. O outro caso é o ômega, tá? O ômega, a gente tem que pegar ele para ir diminuindo, né? Então, a gente pega esse valor aqui e vai diminuindo. Como é que a gente faz para ter uma constante vezes 2 elevado a n aqui nesse caso, entendeu? Uma constante positiva que seja menor do que esse camarada aqui, né? Uma constante positiva vezes 2 elevado a n. Então, aqui, a gente vai pegar aquela ideia lá, né? De você tirar essa parcela negativa, né? E colocar uma maior do que ela. Então, eu vou tirar 1 e vou colocar um cara que seja maior do que ele. Tudo bem? Então, se eu estou aumentando a minha parcela negativa, então eu estou diminuindo lá no total. Ok? Então, eu vou tirar menos 1. Tudo bem? Eu vou repetir o 2 elevado a n e vou tirar o menos 1 agora. Em vez de colocar menos 1, eu vou colocar 2 elevado a n sobre 2. Aí, por que você está fazendo isso? Porque eu sei que isso aqui, né, ó, você tem um monstro aqui.
Aí você tem a metade desse monstro. Aí um monstro menos a metade dele é igual a quanto? É igual a metade do monstro, ou seja, 1 sobre 2 vezes o monstro. Ok? E 1 sobre 2 é uma constante positiva. Ok? E aqui você está provando o ômega de 2 elevado a n. Ok? Claro, esse cara aqui, ele tem que ser maior do que o menos 1. Tudo bem? Então, para ele ser menor do que o menos 1, a gente tem que colocar aqui essa condição, né? Isso só é válido se o 2 elevado a n sobre 2 ele for maior ou igual do que o 1. E aqui, nesse caso, o 2 está dividindo, então ele vai passar para o outro lado multiplicando. Aí eu vou ficar com 2 elevado a n maior ou igual a 2. Tudo bem? Porque 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui nesse caso, eu sei que 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, né? Ó. Então, aqui eu tenho certeza de que o n ele tem que ser maior ou igual a 1, né? Disso aqui. Isso aqui eu tenho que o n vai ser maior ou igual a 1. Só que para o nosso problema, a gente já sabe que o n é maior ou igual a 1. Por quê? Porque n é a quantidade de discos e a gente tem que é n maior, que ele é igual a 1 pelo menos, ok? Porque senão a gente não tem um jogo, tá? Então, tendo esses dois fatos aqui, né? Então a gente pode concluir que o tempo, né, ele vai ser θ de 2 elevado a n. Desculpa, botei 2 aqui, não. De 2 elevado a n. Por quê? Porque você está provando o O e o ômega. Então, se você provou o O e o ômega, então ele vai ser θ também. Então, a gente tem que o nosso Hanoi, o nosso algoritmo Hanoi, ele é θ de 2 elevado a n. Ele é O de 2 elevado a n, ele é ômega de 2 elevado a n e, consequentemente, vai ser θ também. Agora a gente vai para resolver esse problema aqui dessa recursão. Tudo bem? Então, você tem essa sua recursão e você tem essa sua suposição. Você está supondo que é 2 elevado a n, mas será que isso aqui sempre é válido? Entendeu? Será que isso aqui sempre é válido? É o que a gente vai ver aqui agora, tá? Então é o seguinte, a gente tem que mostrar para cada caso, para cada n aqui no caso, tá? Então, vamos lá provar por indução, tá? Por indução em n. Em n. Tudo bem? O nosso caso base é quando n for igual a 1. Tudo bem? Quando n for igual a 1, eu tenho que, pela minha recursão, que o t de n vai ser igual a 1, que é igual a 1. E eu sei que 1 é 2 elevado a 1 menos 1. Tudo bem? E esse 1 aqui eu sei que é o n. Então, fica 2 elevado a n menos 1. Então, funcionou. Ok? A minha hipótese de indução vai ser a seguinte. Eu vou supor que seja válido, tudo bem, que seja verdade. Deixa eu colocar aqui, suponha, né? Suponha que seja verdade. Então, suponha que seja verdade para n menos 1. Ou seja, o t de n elevado a n... O meu t de n1 menos 1 dá igual a 2 elevado a t de 1 menos 1. Como é que fica o meu passo aqui? Às vezes tem alguns professores que preferem trocar aqui nesse caso n por k, entendeu? Tem alguns professores também que às vezes preferem colocar t de n elevado a 2 elevado a n menos 1 aqui na sua hipótese, entendeu? Mas aqui é tudo a mesma coisa, né? A demonstração ela serve do mesmo jeito. Assim eu acredito que seja mais bonito, porque aqui no passo eu vou ter que mostrar para o n, né? E aqui eu vou concluir o que eu quero, né? Que é exatamente isso daqui, né? Com n normal e não com n mais 1. Tudo bem? Foi por isso que eu escolhi aqui na minha hipótese o
n menos 1, tá? Mas se você for fazer, você pode fazer da forma que você achar melhor, com k, sem um k, com k mais 1, entendeu? Tanto faz. Então pronto, vamos aqui para o nosso passo. O nosso passo, eu vou pegar a minha recursão, né? Então, aqui eu estou pegando n estritamente maior do que 1, tá? Porque aqui o nosso caso base é quando ele é igual a 1. Então estou pegando o n aqui maior ou igual a 1. Aliás, estritamente maior do que 1, desculpa. Então, quando ele é estritamente maior do que 1, eu vou ter que olhar lá para a minha recursão. A minha recursão fala que o t de n é igual a 2 vezes o n menos 1 mais 1, quando o meu n ele não é igual a 1, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo simplesmente isso. Dá igual a 2 vezes o t de n menos 1 mais 1, ok? Então, isso dá igual a quanto? 2 vezes o meu t de n menos 1. Ora, aqui na minha hipótese de indução, eu tenho que esse t de n menos 1 é igual a 2 elevado a n menos 1 menos 1. Então, eu vou colocar 2 vezes, em vez de colocar o t de n menos 1, eu vou colocar isso aqui. Então, fico com 2 elevado a n menos 1 menos 1. Aí você tem um mais 1 aqui, que é desse mais 1 aqui que está aqui em cima. Tudo bem? Então, esse vezes esse aqui vai ser igual a quanto? Você tem 2 vezes 2 elevado a n menos 1, né? Aqui o 2 é como se fosse 1. 2 elevado a 1, desculpa. Aí você simplesmente soma os expoentes, né? Então, fica 2 elevado a 1 mais n menos 1. Aí aqui você tem 1 e menos 1. Então, eles se anulam, né? Dá 0. Então, aqui dá 2 elevado a n, tá? Então, esse valor aqui dá 2 elevado a n, que é essa multiplicação aqui. Então, fica 2 elevado a n. Depois, você vai ter que fazer a multiplicação do 2 com menos 1. Tudo bem? 2 vezes menos 1 dá menos 2. E esse mais 1 aqui vai ficar aqui. Então, fica mais 1. Então, aqui no final, você vai ter o 2 elevado a n, menos 2 mais 1 dá menos 1. Pronto, você provou o que você queria, né? Ó, t de n é igual a 2 elevado a n menos 1. Pronto, então chegamos à nossa conclusão de que o t é igual, o t de n é igual a 2 elevado a n menos 1. Tudo bem? Então, essa aqui é uma das formas que você pode usar para você mostrar a complexidade de um algoritmo recursivo, tá? Então, basicamente, o que foi que a gente fez? Você pega, supõe que seja um certo t de n, tudo bem? Então, aqui no caso, o que está influenciando aqui lá no tempo do nosso algoritmo é exatamente esse n, que é a quantidade de discos que você tem. Então, t de n, ele é igual a quanto? Aí você vai lá para as suas chamadas recursivas. No caso, eu tive duas de t n-1, ou seja, de n-1 discos. Então, é o tempo de n-1 discos serem transferidos de um pino para o outro. Aí ficou igual, t de n igual a 2 vezes o t de n-1. Como você fez um movimento entre essas duas chamadas recursivas, né, você botou esse mais 1. Ok? Está aqui em cima, né? Ó. Então, você concluiu essa recursão aqui. E, claro, quando é igual a 1, você tem um passo só. Depois, pensando um pouco, né, a gente chegou lá na conclusão de uma fórmula fechada, né, que não é uma recursão matemática, que seria esse 2 elevado a n menos 1. Aliás, eu acho que é isso aqui, mas será que é de verdade? Aí, como é que a gente faz? A gente prova por indução. Tudo bem? Claro, que nesse caso funcionou, nesse caso deu certo, porque é exatamente isso mesmo, né? O t de n é igual a 2 elevado a n menos 1, mas nem todo pensamento lógico que você possa ter, então direto talvez seja
exatamente o que é alguma recursão, entendeu? Aqui nesse caso a gente sabe que essa recursão ela é igual a essa fórmula fechada, que é 2 elevado a n-1. Pronto, aí depois que você achou uma função aqui, né, uma fórmula fechada, aí você concluiu que essa função, que essa fórmula fechada, ela é θ de 2 elevado a n, né? Então, está aqui a nossa conclusão, né? A gente pegou a nossa fórmula fechada, que é essa função aqui, que resultou nessa função aqui, e dessa função aqui a gente concluiu uma notação, tudo bem? No caso aqui as três, né? O ômega e o θ. Então, na próxima aula a gente vai continuar com a nossa análise de algoritmos recursivos. Tudo bem? Então, essa aula aqui foi para a gente ter um pouco desse pensamento recursivo, para a gente tentar resolver algum problema. Isso a gente vai ver na próxima aula também. E também a gente vai ver uma outra forma de calcular, né, algumas recursões sem precisar ter que adivinhar, né? Aqui meio que foi uma adivinhação, uma suposição aqui que seria 2 elevado a n-1, tá? Nem sempre a gente consegue ter esse tipo de conclusão direta. Não é fácil em vários casos. É isso, que Deus os abençoe. Forte abraço e fiquem todos com Deus.